O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. Ele lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e creu. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Podemos ficar sentados. Hoje, o que é conhecido como sendo a Páscoa, o domingo da Páscoa, também chamado primeiro domingo da Páscoa, são até a ascensão de Jesus e depois a festa de Pentecostes, que ela fecha o tempo pascal. A Páscoa não é só hoje. A Páscoa, ela vai percorrer o tempo todo que o Círio Pascal vai ficar conosco. Durante os 6 domingos da Páscoa, a ascensão de Jesus, depois a festa grande de Pentecostes, que faz parte do tempo pascal e que se encerra com a festa de Pentecostes, o tempo da Páscoa, e é por isso que a última ação que fazemos na festa de Pentecostes, ao terminar, apagamos o Círio Pascal. Portanto, não é só hoje que celebramos a Páscoa, e nós precisamos ir aprofundando e saboreando as leituras, principalmente do Evangelho, que a Igreja vai nos apresentar nesses 6 domingos da Páscoa, para podermos entender profundamente o que significa Jesus está vivo, porque Ele
venceu a morte, venceu o pecado. A igreja nos apresenta hoje, nesse primeiro domingo da Páscoa, a leitura primeiro dos Atos dos Apóstolos, de Pedro. No capítulo 10 dos Atos dos Apóstolos, é bom que vocês depois em casa leiam o capítulo inteiro. Os judeus, eles faziam grande discriminação entre quem era descendentes de Abraão, portanto judeu, e quem não era descendente de Abraão, que eram chamados, portanto, os pagãos. E os judeus não faziam contato nem com objetos e nem com os pagãos, porque no Antigo Testamento acreditavam que quando um judeu, considerando-se puro, descendentes de Abraão, entra em contato com objetos dos pagãos e com os pagãos, os que não eram judeus, eles ficavam impuros. Os Atos dos Apóstolos vai nos mostrar que com a presença de Jesus agora, ele tirou essa discriminação, porque ele nos ensinou que Deus é o Criador de tudo e de todos. Como nós lemos na primeira leitura, na vigília pascal, a criação foi tudo Deus que fez. E nós somos todos seus filhos. Não é só aqueles que descendem pelo sangue de Abraão, mas todos nós descendemos de Deus. Lucas vai mostrar isso no Evangelho que estamos estudando esse ano. Lucas, ele vai mostrar na sua genealogia exatamente isso. A genealogia de Mateus, Jesus é filho de tal, até Abraão, mostrar que é filho de Abraão. Lucas, ele vai mais ainda, ele disse, Jesus não é apenas filho de Abraão, mas vai subindo e vai dizer, Jesus é filho de Adão. Como todo ser humano no mundo é filho de Adão, e ele diz, Adão é filho de Deus. Portanto, todos os povos do mundo, todos somos filhos de Deus. Essa é uma coisa que não existe no Antigo Testamento. Por isso que quem lê o Antigo Testamento só, infelizmente, continua com essa discriminação. E essa discriminação, ela entrou muito forte até nas igrejas, né? E nós vivemos muito isso, graças a Deus estamos superando, que nós que somos da igreja somos os salvos. Aqueles que não são da nossa igreja são os pecadores. E para se salvar precisa entrar na igreja, ser católico como todos nós, aí somos salvos. Nós superamos isso já há muito tempo, graças a Deus. Tem algumas igrejas, irmãs nossas, que continuam pregando isso. A salvação só se você entrar na nossa igreja, porque nós somos os 144 mil que somos os salvos. Pedro teve ainda na sua formação do Antigo Testamento essa mentalidade. E vai ser quebrada agora, quando no capítulo 10 ele teve uma visão, e nessa visão ele teve aquela ideia de comer o carne de animais, e que no Antigo Testamento também tinha uma discriminação, essa carne é impura, por exemplo, carne de porco, não pode comê-la. E aí ele vai ver um lençol cheio de animais diferentes e diz a voz que veio na visão, coma. Como vou comer coisa que é impura? A voz diz, não chama impuro aquilo que Deus criou puro. Porque Deus criou, segundo a leitura de ontem, tudo que Deus fez foi bom. Aí ele fez a relação com o povo, porque ele foi convidado por um estrangeiro romano chamado Cornélio para entrar na casa dele. Como eu vou entrar na casa de um estrangeiro? Mas esse estrangeiro, ele é bom, ele é justo, ele ajuda os pobres. Ele nos ajuda. Como que pode chamá-lo de pecador? Que não faz parte do projeto de Deus. Aí a ficha vem caindo, vai percebendo, e ele vai perceber que tem gente boa no mundo inteiro. Gente boa não é só quem
é descendente de Abraão, portanto judeu. Gente boa não é só quem é da Igreja Católica, e que dentro dela, infelizmente, tem muitos pecadores também, injustos, malfeitores, e usam o nome da igreja. Gente boa tem no mundo inteiro. Gente de boa vontade, como disseram os anjos ao cantar, anunciando aos pastores, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens de boa vontade, aos homens a quem Deus quer bem, porque são realmente de boa vontade. Segue. Por isso que Pedro, ele vai declarar isso. E além de outras coisas, ele vai declarar aqui: vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João. Como Jesus de Nazaré foi ungido, foi escolhido, recebeu o Espírito, aceitou o Espírito e viveu de acordo com essa unção, de acordo com esse Espírito de Deus, e agiu tudo na sua vida de acordo com a vontade de Deus. Portanto, como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus, com o Espírito Santo e com poder. E aí ele conta a vida de Jesus em poucas palavras. Jesus andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos. Não ficou dizendo: não, esse aqui não é da nossa raça, esse aqui não é filho de Abraão, esse aqui não é judeu, como muitas vezes grupos discriminam. Nós damos cesta básica para você só se você entrar na nossa religião. Se você não entra na nossa religião, não. Essa discriminação por interesses. Ele andou fazendo bem por toda parte e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, aqueles que não conseguiam se libertar dos seus vícios, dos seus males, aqueles que ficavam perturbados devido aos problemas da vida, que não conseguem superar e perdem a cabeça. Jesus curou a todos. Por quê? Porque Deus, o Criador de tudo e de todos, que quer o bem a todos, e quer perdoar a todos, e quer recuperar a todos, isso nós refletimos na Quaresma e na celebração da penitência, porque Deus estava com ele, porque ele já tinha recebido o Espírito de Deus. Portanto, o Espírito habitou em Jesus. É o canto que muitas vezes nós estamos cantando, e nós vamos precisar voltar a cantar agora, andar 24 horas com a presença de Jesus em mim, como de fato Ele está, porque eu recebi no batismo isso, recebi o Espírito Santo. Nem todos têm consciência disso, mas na medida que participa e toma consciência, a gente percebe. Deus, Jesus habita em mim. O Espírito de Deus habita em mim. E é por isso, diante de tudo que eu enfrento, eu preciso sempre decidir agir como Jesus. Porque é isso que traz vida, isso que traz salvação. E aí disse Pedro: e nós somos testemunhas de tudo que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Mas as autoridades, disse Pilatos, por inveja, porque trouxe a boa nova, porque o povo está atrás de Jesus, porque o povo quer Jesus, porque o povo vê que Jesus veio para salvá-los. Então as autoridades que estão perdendo todo o povo, o que pensam fazer? Temos que eliminá-lo. Isso sempre acontece na história. Sempre, esse é o processo da história. Se alguém está sentado no poder, dominando, como somos sacerdotes lá no templo, tudo, e vê um outro que aparece, que quer ajudar o povo e atrai o povo para ele, quem está no poder começa a pensar: esse aqui está tirando todo o meu poder. O povo não está atrás de mim, está atrás dele. Então, planeja matar. Sempre aconteceu. Jesus vai se tornar no Evangelho como um modelo de tantos outros que foram assassinados e mortos, exatamente porque atraíam o povo, viviam no meio do povo, ajudavam o povo. Prova disso todos os mártires que nós temos, que cantamos ontem na ladainha.
mencionamos como parte da nossa história, do nosso passado, mártires e pessoas justas e boas, perseguidas porque promovem a vida e fazem o bem, perseguidas como Jesus foi perseguido. E por isso que Pedro, ele diz, e nós somos testemunhas de tudo que Jesus fez na terra dos judeus em Jerusalém, mas eles, autoridades, sumos sacerdotes, os religiosos do templo, o mataram. Nós vimos isso na Semana Santa, na narração da paixão de Domingo de Ramos, de Sexta-feira Santa, mas eles o mataram pregando-o numa cruz. Aí o anúncio que tinha sido feito já 3 vezes antes e que na história nossa, no Evangelho, na visita a Madalena, que vou chamar depois os outros apóstolos, e 2 correram, João, provavelmente chamado discípulo amado, e Pedro, agora eles compreenderam o que tinha sido dito pela Escritura. E na leitura de ontem do Evangelho de Lucas, os 2 homens vão dizer às mulheres: vocês não lembram aquilo que Jesus tinha falado? 3 vezes ele anuncia: por tudo aquilo que estou fazendo, eles vão me prender, vão me julgar com testemunhas falsas, vão me condenar e vão me crucificar, mas não conseguem, porque a vida vence a morte, o bem sempre vence o mal. Apesar da perseguição, permanece toda a obra de Jesus, testemunhada pelos próprios discípulos, e Pedro aqui que ele está dizendo, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido. Isso é muito importante. Quem percebeu que Jesus não está morto, está vivo, presente, é uma consciência que vai tomando aos poucos isso. No início a gente fica assustado, mas depois começa a perceber que aquele que foi assassinado, aquele que deu a sua vida e que foi morto, mas ele permanece presente. O Dom Oscar Romero, na sua frase fundamental, ele diz: se me matarem por defender a vida do povo, de fato o mataram enquanto estava celebrando a Eucaristia, na hora da consagração, deram um tiro nele, porque ele defendia o povo. Ele falava contra os militares da época, que matavam 3 por 4 gente que eles achavam que podiam ser oposição dele. E Dom Oscar Romero disse uma frase assim: se me matarem, ressuscitarei na vida do meu povo. Se me matarem, ressuscitarei na vida do meu povo. Isso que aconteceu. Isso que aconteceu com Jesus. Ressuscitarei na vida do meu povo, daqueles, aqui de São Pedro, a nós, que convivemos com Ele, que bebíamos e que comíamos com Ele. É a nós, quer dizer, nós é que percebemos que Jesus não foi aniquilado e acabou. Nós que percebemos que o ensinamento que Ele fez, o testemunho que Ele fez, a ajuda, as curas que Ele fez, nós damos testemunho disso, isso ninguém vai aniquilar. Tanto assim que chegou até nós. E vai continuar chegando até os nossos filhos, netos e até as gerações futuras todas. Está vivo. A pessoa não é só corpo. O corpo nosso, como eu tenho pregado, são quando a pessoa parte, são restos mortais que vão ser depositados no cemitério, mas a pessoa é alguém que construiu uma história, e essa história ela já está carimbada nas pessoas com quem ela viveu, com os filhos, com os netos. Ontem me escreveu um rapaz que perdeu o Joaquim,
que é do curso teológico. E o filho dele ontem escreveu 8 meses. Ele falou, 8 meses eu não consigo esquecer meu pai. Parece que agora eu consigo enxergar quem foi meu pai muito mais do que quando eu convivia fisicamente com ele. Eu consigo olhar para trás e ver toda a história. Por isso que uma das leituras ele disse, lembra-me o que ele falou? A memória, recuperar toda a memória. E agora que está presente universalmente no céu, e no céu é universal, todo mundo pode ter essa experiência, não é restrita a um lugar físico. Isso que é o céu é acessível a todos. Disse esse rapaz, agora eu consigo perceber quem foi meu pai. E eu consigo ver em mim mesmo quantas coisas eu tenho do meu pai. E reconheço que tudo que eu tenho vem do meu pai. Não fala da mãe porque está viva. Mas é o pai que ele sente essa falta, mas recupera essa falta e ele é a presença do próprio pai. E quanto mais tempo passa, mais consigo compreender tudo que meu pai fez. Isso que os apóstolos aqui estão recuperando. Por isso que na leitura de ontem e de hoje, lembram, reconstrói a memória, buscam as ações de Jesus, as suas palavras, que depois eles escreveram e ficaram para nós no Santo Evangelho, que é o principal e que é o fundamento da nossa fé, o Evangelho. Mas para construir o Evangelho, teve uma história que nós chamamos o Antigo Testamento. Jesus é que realiza todas as profecias do Antigo Testamento e ele nos mostra qual é a vontade de Deus. O que é que Deus quer de nós? E ele nos diz, o que Deus quer de nós, a vontade de Deus é simples, é essa. Tudo fazemos para o bem, tudo fazemos para a fraternidade, tudo fazemos para amar-nos uns aos outros, no mandamento que ele disse, amai-vos uns aos outros, como eu amei vocês. Essa é a vontade de Deus. Ser gente que se interessa um pelo outro, ajuda um ao outro, não para explorar, não para aproveitar, não para enganar, não para iludir, não para matar, não para odiar, que infelizmente é o que está acontecendo na nossa sociedade hoje, vindo até em nome de Deus. Fala do nome de Deus e odeia. Fala o nome de Deus e incentiva armas. Que Deus é esse? Não é o Deus de Jesus Cristo, é o Deus criado. Mas que muita gente cai nessa cilada e nesse falso testemunho. E por isso que nós precisamos nos instruir, nos informar, aprender do testemunho de nossos irmãos, que a gente admira, e do testemunho próprio de Jesus Cristo. Então termina dizendo assim, e nós que comemos e bebemos com Jesus, quer dizer, Ele apareceu a nós que somos testemunhas. E Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Agora é Ele. Agora não é mais Moisés, agora não mais Elias, eles foram preparando o caminho, mas agora é Jesus. Por isso a fé nossa tem que ser concentrada em Jesus, como vai dizer a segunda carta. Todos os profetas dão testemunho dele. Os profetas que disseram. Ontem, na leitura, uma das leituras, das 7 leituras, o profeta Ezequiel, Deus vai derramar sobre vocês o seu Espírito. Deus vai fazer e transformar o seu coração de pedra, duro, que odeia, que se vinga, que quer tudo para si, vai transformá-lo em coração de carne. Deus vai lavar a sujeira que tem no seu coração. Quem é que fez isso na prática e mostrou? É Jesus.
Todas as profecias se realizaram em Jesus, e isso nós temos escrito no Santo Evangelho. Então, todos os profetas dão testemunho dele. E aí, a frase principal, fundamental, que é o sentido da vida, diz assim: todo aquele que crê em Jesus, recebe em seu nome, o nome é o projeto de Jesus. O nome de Jesus é todo o seu ensinamento. O nome de Jesus é tudo que ele fez. O nome de Jesus é o que Jesus é: amor, fraternidade, perdão, ajuda mútua, perseverança, chegar até o fim, enfrentando as dificuldades, morrendo na cruz, perseguido, mas fiel a Deus, continua fiel a Deus. Então, todo aquele que crê em Jesus, recebe em seu nome o perdão dos pecados. E o perdão dos pecados é o que salva a pessoa. Você vê, aqui ele não está dizendo nada depois do cemitério. Todo o Evangelho não foi escrito para quem já foi no cemitério. Não, todo o Evangelho foi escrito para nós, para a gente poder viver o projeto de Jesus, para a gente poder viver em comunhão. É esse que nos dá força. Jesus é que nos dá força, o seu projeto, o seu nome, presente na vida nossa. E é por isso, São Paulo, na sua carta, ele vai dizer: se vocês ressuscitastes com Cristo, quer dizer, se nós realmente aderimos ao projeto de Jesus, se na leitura de ontem disse São Paulo, nós descemos com Cristo no túmulo, para com Ele subimos, ressuscitamos, lavados dos nossos pecados, para viver com Ele agora, no amor e na fraternidade. Se ressuscitastes com Cristo, então diz São Paulo, esforçai-vos para alcançar as coisas do alto. As coisas do alto não estão lá em cima. As coisas do alto são as coisas de Deus. Buscar as orientações, a vida que Deus nos ensina através de Jesus Cristo. Esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo. Cristo agora é universal, Ele está com Deus presente. Mas as suas obras, o seu ensinamento, nós temos através do Evangelho e através do testemunho de tanta gente que vive esse Evangelho, sendo solidário com seus irmãos, criando fraternidade, não odiando, não desejando violência, nada, mas ajudando e sendo solidário um com os outros. Pois vós morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Morrestes para o pecado. Agora, o vício, eu tenho que superar. Superei. Morri para o vício. Superei. Agora tenho vida. Assim como disse a pessoa da Associação Antialcoólica. Quando vai dar testemunho sobre lá, é muito importante dar o testemunho, porque isso fortalece ele. Ele diz: eu nasci de novo. Porque venceu o vício. Esse vício que era o pecado dele. Esse vício que fazia ele isolado, egoísta, quebra tudo. Eu venci. Ele vive ressuscitado agora. Uma vida nova. Todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome, portanto, o perdão dos pecados e vive ressuscitado. E essa presença de Jesus, então, ela é testemunhada para nós, hoje na leitura do Evangelho, pela Maria Madalena, pelos 2 discípulos, que João creu naquilo que Jesus tinha falado. Eles vão me matar, mas a vida vence a morte. A minha presença, mesmo que tiram o meu corpo, que se torna restos mortais, mas o meu nome, quem sou eu, o que eu fiz, o que eu construí, esse testemunho, ninguém tira mais. Presente, passado agora de geração em geração, escrito nos 4 evangelhos para nós. Por isso a finalidade principal aqui na liturgia, Jesus Palavra. Conhecer quem é Jesus. E conhecendo Jesus, depois somos alimentados por Jesus eucarístico, para nos sustentar
nos princípios que Ele nos ensinou. Quem comunga com o corpo de Cristo assume um compromisso com Jesus de construir a vida, de ajudar sempre, de perdoar sempre, de pedir perdão sempre. E assim teremos a vida, ajudando uns aos outros, solidários, vivendo ressuscitados. O canto do ofertório, ele vai transmitir isso. O que é viver ressuscitado? Depois vocês escutem bem o conteúdo desse canto do ofertório. É viver como irmão, vencendo as tentações, vencendo o mal e construindo a vida, a fraternidade com todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.